Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Muito obrigado por podermos entrar na sua casa, uma noite gostosa como essa, com certeza. E olha, eu estou sentindo um cheirinho de janta, é na sua casa, olha só, que coisa boa. Mas bom mesmo é estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para esse primeiro momento de culto, eu quero ler um texto pequeno, um texto que você conhece, que vem acompanhando a nossa igreja já há 48 anos. Estou dizendo isso porque nesse mês de maio, a nossa querida Ieve está fazendo 48 anos. Mas não é, ou não são as paredes, a Ieve é você. Eu, você, nós como um todo, nós estamos fazendo 48 anos nessa jornada que o Senhor tem nos abençoado. E para isso eu quero ler então, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, e esse versículo tem acompanhado assim a nossa história, a minha história e a sua história como Ieve. E diz o seguinte: então Samuel pegou uma pedra grande, colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, deu o nome de Ebenezer, pois disse, repete aí comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então isto é um texto marcante na nossa vida como Ieve, é um texto que o Senhor tem derramado da graça dEle, e este culto é para honrá-lo, glorificá-lo acima de todas as coisas. Eu quero te convidar nesse primeiro momento assim, que você possa parar um pouquinho do que você está fazendo. Sei que em casa a gente dispersa, está no sofá, enfim, tem vários lugares, mas eu quero te convidar a orar. E que nessa oração, eu e você, nós possamos colocar diante do Pai a gratidão do nosso coração por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida da Ieve, a qual eu e você pertencemos, a qual Ele tem dado graça sobre nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar juntos? Pai Santo, nesse início de culto, ó Pai, início de momento de glorificar o Teu nome, nós queremos assim, ó Deus, com o nosso coração, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nesses 48 anos, ó Deus, quantas lutas, quantas dificuldades, mas quantas bênçãos, nós também podemos, ó Deus, contá-las e apresentá-las diante do Senhor. Pai, junto com meus irmãos que aqui estamos, ó Deus, reunidos, ó Pai, cada um na sua casa, em lugares diferentes, talvez na sala, no quarto, em tantos lugares assim, ó Deus, mas com um único propósito, reunirmos para louvar e engrandecer o Teu nome. Aqui também com esta equipe, ó Deus, que por trás tem feito acontecer esses cultos online, ó Pai. Nós somos gratos a Ti. Receba esse nosso ajuntamento espalhado, mas que o Senhor possa se sentir honrado, porque assim nós queremos fazer. Conduza-nos, ó Pai. Conduza-nos na palavra que o pastor Clóvis vai trazer, nos momentos de louvores que aqui estaremos entoando, ó Deus, para louvar e glorificar o Teu nome acima de todas as coisas. E nós dizemos juntos assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. No nome de Jesus assim fazemos e assim oramos. Que você possa não ouvir o culto, não assistir o culto, mas que você possa juntamente comigo, com os irmãos que aqui estão, que você não está vendo, mas que você possa glorificar o nome do Senhor na sua casa. Vamos orar juntos? Orar não, vamos louvar o Senhor juntos? Que Deus nos abençoe. Paz do Senhor, nós queremos convidar vocês a louvarem ao Senhor conosco nessa noite. Preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará.
imprevisto, a fim de me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar, onde Deus vai me coroar, onde Deus vai me coroar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de
lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Aleluia, graças a Deus. Eu sei que você já deve ter sido abençoado com esses louvores ao Senhor, e nós queremos continuar prestando esse culto de gratidão a Ele. Queridos, primeiro domingo, costumeiramente, nós estaríamos aqui, aqui estaria montado a mesa de Santa Ceia, e nós estaríamos, então, para esse momento juntos. Ainda não é possível nada disso, mas é momento de nós também trazermos os nossos dízimos e as ofertas. Trazermos como? Você não vai vir aqui agora fazer isso, mas na sua televisão aí deve aparecer daqui a pouquinho as contas que você pode então estar depositando. Apareceu ali. Queridos, nesse momento de pandemia, uma das coisas que tem acontecido é a dificuldade de muitas famílias. Eu e você, Ieve, lembra disso? Ieve não são as paredes, somos nós. Nós temos participado na vida de muitas famílias através do Quilo do Amor. Temos feito as nossas ofertas, nós temos podido comprar e trazer os alimentos, mas sabe de uma coisa que você tem certeza que já não é novidade o que eu vou te falar? Muitas outras famílias têm nos procurado. Eu recebi hoje de manhã um zap do Rocco dizendo que 25%, houve um aumento de pedidos de ajuda em 25%. Nós não podemos fazer isso sozinho, dependemos de você, eu e você juntos. Por isso que o slogan da nossa igreja é uma igreja de mãos, fala aí na sua casa, me ajuda aí, de mãos? Isso, de mãos dadas e de corações unidos. É nesse momento que nós precisamos que você possa também trazer a sua oferta do Quilo do Amor para abençoar. Mas também é momento de dízimo, de oferta ao Senhor e dízimo. Dízimo nada mais é do que a fidelidade minha para com o Senhor, daquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Eu quero orar agora, agradecer a Deus por tua vida. Agradecer a Deus pelos projetos que você tem participado conosco. Agradecer a Deus por estas famílias que, se elas têm tido alimento, é porque o Senhor tem aberto as janelas dos céus, abençoado a tua vida, e você pode então fazer exatamente isso. Você traz, você entrega. Então eu quero juntos com você agora, junto com você, orar e agradecer pela oferta, pelo dízimo, por tudo que você tem, pela sua participação conosco. Mas nós estamos, como IEV, como igreja, passando um momento difícil, como muitas outras estão passando. E eu queria assim apelar, se é que eu posso usar essa palavra, se ela cai bem nesse momento,
mas chegar até a tua consciência, para que você possa ampliar, talvez, a sua oferta, para que nós possamos continuar no reino do Senhor, abençoando vida e fazendo tantas coisas assim. Vamos orar juntos nesse propósito? Então feche seus olhos aí, se você pode fechar. Se você está pilotando o fogão, não dá certo, né? Da jantinha que você está fazendo gostosa aí. Mas se não é isso, vamos orar e agradecer por tudo que Ele tem feito e pela fidelidade sua para com Ele. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento de ofertório, quando as nossas contas estão ali, quando há possibilidade, ó Deus, de ofertar de outra maneira, não nos envelopes, da forma que fazíamos, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Pai, pelas famílias que irão receber na próxima quarta-feira, as cestas, ó Pai, pastor Clóvis estará falando um pouco mais disso, mas são a bênção, ó Pai, através de cada um dos nossos queridos irmãos, que tem, ó Deus, assim, se comprometido com os projetos da igreja, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos ofertar ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado porque os nossos missionários poderão continuar, ó Deus, nos campos, ó Pai, fazendo ali aquilo que o Senhor um dia os chamou, e nós, como IEV, nós os enviamos, ó Pai. Nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Continue derramando da sua graça conosco, ó Pai, pela fidelidade de cada um dos nossos irmãos. Assim nós oramos, ó Deus, com gratidão à sua pessoa, e fazemos no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe tremendamente e que o Senhor possa falar no teu coração daqui a pouquinho na mensagem que o pastor Clóvis vai estar trazendo. Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo derramada abundantemente na vida de vocês. Louvado seja Deus por mais um tempo, por mais um momento que podemos nos unir e nos derramar diante do Senhor para louvá-lo, bendizê-lo, e rendermos a Ele a nossa gratidão. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração, e esta palavra está no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1. No livro do profeta Joel, no capítulo 1, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, e depois falaremos um pouco de todo o contexto. Então, nos diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Os 3 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Joel. Queridos, é muito interessante olharmos para este texto e perceber que este texto tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Esta palavra tem um propósito, e o propósito é lembrar os irmãos que as adversidades podem ser oportunidades de aprendizado e reflexão, e que pode nos levar
há um despertamento, há um avivamento, assim como nos dias em que esta palavra foi apregoada pela boca de Joel, ela tinha um propósito. Eu quero lembrá-los de que a mensagem que trago ao teu coração nesta oportunidade tem também este propósito, o propósito de nos lembrar, de nos ensinar que mesmo diante das adversidades, ou mesmo em meio às adversidades, nós temos oportunidades de aprendizado e também de refletirmos e de buscarmos seriamente o Senhor. O profeta Joel inicia a sua fala, a sua mensagem, chamando a atenção dos líderes e de todo o povo de Judá. E ele chama a atenção dos líderes e de todo o povo de Judá, fazendo perguntas, tipo: vocês já viram isto? Já viram coisas assim acontecendo? Os pais de vocês já viram isso também nos dias deles? Queridos, por vezes somos nós que questionamos a Deus, indagamos a Deus sobre os acontecimentos em nossa vida, mas precisamos lembrar de que às vezes é Deus quem faz as perguntas ao homem sobre suas ações, sobre a situação, isto para levar ao homem a refletir, a pensar na resposta da pergunta feita. Nós vemos isto na experiência de Adão, quando Deus lá no jardim, depois da queda, pergunta para Adão: onde você está, Adão? E vemos isto também na experiência de Caim, quando Deus faz uma pergunta para ele, dizendo: onde está o seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? E vemos também, quando você olha para o capítulo 38, para o capítulo 39 de Jó, você vai ver uma série de perguntas que Deus faz a Jó, e perguntas profundas, da qual Jó não tinha resposta, mas tudo com o propósito de levar a uma profunda reflexão e pensar na resposta para aquelas perguntas. E o profeta Joel parece usar também do método de perguntas. Ele então pergunta: vocês já viram isto acontecer? Os seus pais já viram isto acontecer? E ao que exatamente ele estava se referindo, sobre o que exatamente Joel estava perguntando aos líderes e ao povo. Joel, ele via um quadro desolador na nação. Ele via uma crise tão grande se instalando no meio do seu povo, em seus dias. Joel, então, diante do quadro pintado, diante do cenário, ele então lança perguntas, perguntando para eles: vocês já viram isto acontecer? Nós também podemos dizer que diante da atual crise, diante da crise que nós enfrentamos, se alguém perguntar para nós se já tínhamos visto isto acontecer, qualquer um da nossa geração pode afirmar com toda certeza: nunca vivenciamos um tipo de crise como esta. Nesta proporção, deste tamanho, nós nunca vivenciamos. E
Queridos, mas em meio a esta crise, nós aprendemos e certamente Deus deseja falar conosco através disso tudo. Eu particularmente creio que através desta pandemia, Deus está falando com a humanidade, em especial, Deus está falando com o seu povo. Esta crise toda, esta situação toda que estamos atravessando, ela pode realmente assim ter realmente uma pergunta de Deus, um ensino de Deus, uma mensagem de Deus para a nossa vida. E o profeta Joel, nos versículos seguintes, então, ele vai falar do quadro, ele então vai falar de uma praga de gafanhotos que assolou a sua nação, assolou o seu país, vindo e deixando o país na miséria. Nos versículos seguintes, ele fala de um período de sequidão que devastou ainda mais a sua nação. E claro que uma crise vai gerando outras crises, e é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos experimentando. Ele fala de uma crise espiritual, quando ele fala muito da realidade de culto, da realidade do templo, ele fala das ofertas de cereal, ele fala das ofertas que foram eliminadas do templo do Senhor. Isto tem muito a ver com a condição espiritual, isso tem muito a ver com a vida espiritual do seu povo. Essa linguagem de oferta, de templo, tem a ver com a vida espiritual, e ele então vai falando a condição em que o povo estava espiritualmente. E aí ele fala também de um segundo tipo de crise, que é a crise econômica. E ele então fala: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Queridos, aquele povo vivia da agricultura, era o ponto forte daquele povo. E agora ele então está vendo todo este quadro pintado, e ele parece que as crises não param por aí. Ele então fala do quanto esta crise afetou o emocional das pessoas. E no versículo de número 16, e também no capítulo 2, versículo de número 6, ele diz sobre a realidade emocional: secou-se mais ainda a alegria dos homens. No versículo 12, no versículo 16 ele diz: não é verdade que a alegria e a satisfação foram suprimidas? E no versículo 6 do capítulo 2, ele diz: diante deles o povo se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. A impressão que se dá que Joel está falando para nós nos nossos dias. E eu acredito que esta palavra tenha peso, eu acredito que esta palavra também tem a ver conosco e tem a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, o primeiro capítulo de Joel, ele descreve a crise que se instalou, ele descreve toda aquela realidade catastrófica em que ele estava vendo o seu povo viver. E eu quero dizer a vocês que, a exemplo do que Joel enxergou na sua nação, nós estamos vendo no mundo todo. Nós estamos vendo países
tão fortes economicamente, preocupados com a sua economia. Nós vemos pessoas vivendo com o seu emocional abalado, pessoas que estão tão temerosas com tudo isto. Queridos, mas nós também sabemos do quanto o ser humano tem desprezado a Deus e os seus conselhos. Nós temos percebido o quanto as pessoas, até aquelas que convivem em ambiente espirituais, vamos assim dizer, pessoas que parecem estar com a palavra mais próxima delas, têm negligenciado tantas coisas. Então, por isso eu digo que eu acredito que com esta pandemia toda Deus está falando com a humanidade, mas em especial Deus está falando com o seu povo, porque muitas vezes na nossa vida de adoração, na nossa vida de serviço ao Senhor, parece que tudo fica no piloto automático, parece que tudo se torna uma mesmice nas nossas vidas, parece que nós estamos fazendo tudo de uma forma muito mecânica. E eu quero dizer a você, Deus, Ele deseja trazer um despertamento e um avivamento ao seu povo. Deus deseja realmente trazer ao nosso coração realmente a certeza de que Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Ele não quer apenas que nós nos ajuntemos para cantarmos, para, às vezes, ter o nosso momento de culto litúrgico, mas ao sairmos dos nossos locais de encontro, o nosso coração se mostra tão vazio ou distante, a nossa vida se mostra tão distante daquilo que muitas vezes pregamos e ouvimos ser pregado tão de perto de nós. Por isso que, a partir do final do capítulo de número 1, nós vemos o profeta Joel trazendo ao seu povo uma palavra, uma convocação, um chamado para o arrependimento. E é isto que eu quero dizer para você. Esta pandemia, ela traz a seguinte mensagem para todos nós. Nós precisamos experimentar mudanças nas nossas vidas. Nós precisamos mudar muitas coisas em nosso estilo de vida. Nós precisamos realmente valorizarmos aquilo que de fato tem valor. Nós precisamos realmente olhar para a nossa vida e avaliarmos uma série de coisas e decidirmos por mudanças. Queridos, no final do capítulo 1, Deus está chamando o seu povo a uma mudança, a uma conversão. E se você olhar o primeiro versículo do capítulo 2, você vai ver qual é a palavra, e a palavra é: toquem a trombeta em Sião, deem alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Aqui o profeta, então, ele traz um chamado para todo o povo, para que o povo considerasse que aquela crise toda, em diferentes aspectos, ela tinha realmente um propósito. Deus estava chamando a atenção, Deus estava querendo trazer o seu povo para mais perto dele, e por isso Deus está sugerindo o quebrantamento, Deus está sugerindo uma busca mais profunda de oração e jejum. E parece-me, queridos, que esta palavra vai sendo proclamada pelos lábios
lábios do profeta Joel. Nós não sabemos em que época certamente, em que época especificamente, os estudiosos não conseguiram, descobrir ao certo de que época exatamente Joel estava falando. Há uma ideia, mas seja em que época tenha sido, esta palavra foi inspirada e ela serve para nós, e ela é pertinente à nossa vida, ela é pertinente à nossa realidade. Eu quero dizer para você que, a exemplo do que foi nos dias e no ministério de Joel, Deus está nos chamando para nos voltarmos ainda mais, para nós vivermos realmente sob sua dependência, sob os conselhos dEle, sob os cuidados dEle. O Senhor está nos chamando realmente a vivermos uma vida de fé, uma vida de confiança e dependência nele. Queridos, e esta resposta ao chamado de Deus, esta resposta ao chamado de Deus no capítulo 2, principalmente, ela traz um resultado, e ela trará um resultado. Não obstante a vida espiritual estar em crise, não obstante a vida econômica estar em crise, não obstante a vida emocional estar em crise, mas aquele que ouve o chamado de Deus e entende que tudo o que Deus deseja é estar conosco, é trabalhar nas nossas vidas, é realmente usar as nossas vidas para abençoar, para sermos bênção na nossa geração, para vivermos segundo louvor e glória do seu nome. Quando nós entendemos isto e nós nos voltamos para Deus e nos colocamos realmente diante do Senhor com o coração inteiro, nós então vemos e experimentamos uma restauração de Deus, uma resposta favorável, uma resposta do Senhor, que vem realmente ao encontro da nossa dor, vem ao encontro da nossa necessidade, vem ao encontro da crise que estamos vivendo. E se nós lermos a partir do final do capítulo de número 2, você vai perceber Deus respondendo, Deus prometendo, e foi o profeta Joel que profetizou um derramamento do Espírito Santo. Foi o profeta Joel, no capítulo de número 2 e no versículo de número 32, ele que pôde declarar esta verdade, queridos, não apenas para os dias de Joel, mas uma verdade também para os nossos dias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente esta palavra foi usada no discurso do apóstolo Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos. Exatamente esta palavra foi também usada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, esta é a proposta, salvação. É isto que Deus deseja operar na vida do homem, é isto que Deus deseja operar na humanidade, salvação. Queridos, Ele deseja nos salvar da mortal consequência do pecado, que é a morte eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele pôde dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Deus deseja realmente operar esta obra de salvação, e esta obra só pode ser operada quando nós invocamos o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Quando nós entendermos, quando nós tivermos realmente a convicção de que a nossa esperança não está no governo A, não está no governo B, portanto não adianta eu levantar bandeira deste ou daquele, eu preciso, na condição de conhecedor da palavra, eu preciso clamar a misericórdia de Deus e pedir que Ele, na sua misericórdia, use aqueles que estão hoje com o poder de governar, com o poder de decidir, que Deus tenha misericórdia, mas a minha confiança, a minha fé, a minha esperança deve estar colocadas no Senhor. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Queridos, esta foi a palavra que Ezequiel traz como sendo promessa de Deus para o homem em crise, para o homem que estava se sentindo ou experimentando uma crise espiritual, em crise emocional, em crise em tantos aspectos. Ele então traz esta palavra: se volte para Deus, clame a Deus, se humilha, se arrependa, este é o caminho, invoque, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o profeta Joel diz sobre o derramamento do Espírito, e este derramamento se dá não sobre uma classe exclusiva, mas o derramamento do Espírito se dá sobre aqueles que respondem realmente ao chamado de Deus e se quebrantam e reconhecem realmente o amor do Senhor sobre eles. O Espírito do Senhor vem e realmente trabalha no seu interior, levando-o a viver de uma forma diferente. E aí, queridos, quando vemos no capítulo de número 2, esta promessa, esta proposta de restauração, e a restauração de Deus se dá de igual modo em todas as áreas afetadas pela crise, em todas as áreas que estão em ruínas. E a resposta do Senhor no capítulo 2, versículo de número 24, diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando trigo novo, azeite o bastante para satisfazê-los plenamente, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Isso no capítulo 2, versículo 19. Não tenham medo, não tenham medo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas, no versículo 22. Agora no versículo 24 ele está dizendo: olha, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. A área econômica nos dias de Joel foi afetada, sim, e como foi afetada, a miséria estava sendo realmente a realidade dos seus dias. Mas ele pôde chamar o povo para que se voltassem a Deus, e ele pôde falar da proposta, do projeto de Deus, da restauração de Deus. Deus se compromete a trabalhar nas emoções do seu povo. E o capítulo 2, versículo 21, o Senhor diz: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Aquele povo que estava arrasado, aquele povo que estava tomado pela tristeza, aquele povo que estava transbordando, o coração estava transbordando em desesperança, agora o Senhor está dizendo: podem se alegrar, regozijem todos vocês, podem regozijar. Ele diz: ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor o seu Deus, pois Ele lhe dá chuva de outono conforme a sua justiça, Ele lhe envia muita chuva, as de outono, as de primavera, como antes fazia. No capítulo 2,
2, versículo 23, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será humilhado. O Senhor está dizendo assim: podem alegrar, podem se alegrar, porque eu estou trabalhando na história, na vida de vocês. E Ele aí também tem a promessa da restauração espiritual. Vocês saberão que eu sou, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais no meu povo será humilhado, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá no templo do Senhor e regará o vale das acácias. Meus queridos, eu quero dizer para você, esta pandemia tem gerado vários tipos de crise, esta crise tem desencadeado tantas outras crises na nossa vida, na nossa história. Mas eu quero trazer esta palavra para você, e eu quero dizer para você: o socorro que precisamos está no Senhor. Ele é o socorro. Portanto, volte o teu coração a Ele. Busque saber o plano e o propósito, a vontade de Deus para a tua vida. E eu quero te adiantar, e eu quero dizer para você que a vontade do Senhor é de operar uma obra de salvação, uma salvação plena, perfeita, uma salvação realmente de uma salvação real na sua vida. E eu convido você a responder ao chamado de Deus. Olhe para toda a tua volta, olhe para a realidade de crise e entenda: o Senhor, Ele quer transmitir a toda a humanidade uma mensagem. Ele quer transmitir a mim, a você, uma mensagem. E Ele diz no capítulo 3, versículo 17 e 18: vocês saberão que eu sou o Senhor. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Eu quero dizer para você, queridos, esta é a mensagem que Deus deseja transmitir a toda a humanidade. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o soberano de todas as coisas, e nós devemos e precisamos realmente nos colocarmos diante da graça que Ele nos oferece, diante da bênção que Ele tem, e devemos abraçar de todo o nosso coração aquilo que Ele deseja promover em nós. Queridos, Deus tem uma grande obra de restauração para fazer em nossas vidas. Todo aquele que está olhando para esta realidade de pandemia e está tirando para a sua vida lições, aprendizado, está refletindo e buscando mudança, essas pessoas com toda certeza viverão experiências de muitas bênçãos, viverão experiências de grandes restaurações. Aqueles que diante desta pandemia está entendendo que de alguma forma Deus está transmitindo a elas uma mensagem e chamando elas a uma
há uma mudança de vida, e essas pessoas estão percebendo isso, e se respondermos a este chamado, a experiência será de bênção, será de restauração. Queridos, o povo estava distante de Deus, mas Deus mostrava que continuava interessado na restauração do seu povo. Devemos nos voltar para Deus. Ele jamais cessa de nos buscar e nos chamar para Ele. Ele não cessa de nos buscar e de nos chamar para estar mais próximo dEle. Queridos, Deus está pronto a responder ao seu povo quando há uma busca com sinceridade. Logo, Deus provê a restauração necessária, de tal maneira que a adversidade, que a crise, ela fica para trás, por causa das inumeráveis bênçãos do Senhor. Se buscarmos a Deus em meio a esta adversidade, com toda certeza Ele nos responderá e Ele nos concederá muito mais do que precisamos, queridos. É isso que o Senhor falou com a nação de Judá nos dias de Joel. Era exatamente isto. A realidade era de crise nacional. Mas o Senhor diz para aquele povo, o Senhor diz assim: olha, se volte, leve a sério a vida espiritual, busque a minha presença, porque eu vou responder com a provisão que vocês precisam, eu vou responder à sua busca, trazendo despertamento espiritual, trazendo experiências espirituais tão profundas. E eu quero encerrar a minha mensagem dizendo: o Senhor, Ele transmite a cada um de nós a sua palavra, e esta palavra, embora escrita talvez por volta de 800, 600 anos antes de Cristo, ela foi inspirada, e ainda nos nossos dias, ela continua valendo, ela continua nos advertindo, ela continua nos exortando, e eu quero fazer um apelo para você. Leia os 3 capítulos de Joel e permita que o Senhor ministre o teu coração. Olhe para o modo como você tem vivido. Você que talvez tenha uma vida mais nesse ambiente de igreja, de fé, ou você que às vezes não participa de nenhuma igreja, avalie o modo como você está vivendo e permita que o Espírito de Deus, permita que o Senhor fale ao teu coração naquilo que você precisa decidir a mudar. E eu quero dizer para você, a mudança que o Senhor deseja encontrar em nós, ela fará com que bênção de Deus seja experimentada por nós. Queridos, antes de orar com você, no término desta mensagem, eu gostaria de lembrá-los de nosso compromisso com tantas pessoas que, em meio a esta crise, precisam da nossa compaixão, precisam da nossa misericórdia, precisam da nossa generosidade. E eu quero dizer para você, você não precisará ir muito longe para perceber à tua volta necessidades. E eu quero desafiar você, seja um instrumento de bênção na vida de pessoas, seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Pode ser que a necessidade não seja material, mas seja emocional. Alguém que precisa desabafar, alguém que precisa de um apoio nesse sentido. Dê atenção.
Se você percebe que é necessidade material e você pode ajudar, ofereça ajuda, participe. Nisto, nós daremos sinais de que, de fato, nós queremos viver mudanças. E uma das mudanças é deixarmos de ser tão egoístas, de pensarmos em nós, de defendermos apenas o nosso ou o meu interesse. Queridos, esta é uma maneira de viver da qual o Senhor tanto reprova. E eu quero dizer para você, nesta pandemia, nesta crise, nós devemos entender o chamado de Deus e devemos corresponder ao chamado de Deus. E Ele nos dará a oportunidade de manifestarmos sinais, ações de mudanças. Convido você para nós orarmos juntos. Querido Deus, nós, diante da Tua palavra, diante da palavra que o Senhor trouxe através do profeta Joel, em dias tão difíceis e complicados, em dias em que a crise se instalou, e essa crise, Senhor, afetou a economia, afetou o emocional. Esta crise foi gerando, Senhor, tantos transtornos, medos, inseguranças. Mas, ó Deus, diante disso tudo, a Tua palavra sempre vem ao encontro do homem. E no caso de Joel, ela veio em forma de perguntas. Vocês já viveram isto? Vocês já viram isto? Vocês já ouviram os seus pais contar experiências como estas que vocês estão vivendo? Senhor, se for perguntado algo parecido para nós nesses dias, Senhor, nossa resposta será não. Nunca vivemos algo desse tipo. Nossa geração nunca viveu isto. E possivelmente nem a geração dos nossos pais. Mas, ó Deus, esta experiência toda certamente será um marco na nossa história. E que este marco possa indicar o antes e o depois. Que este marco possa realmente, ó Deus, ser um divisor de águas. Senhor, que esta crise venha a ser realmente um divisor de águas em nossas vidas. E que nós possamos responder ao Teu chamado. Que nós possamos realmente nos voltar com o nosso coração inteiro para o Senhor. E, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Eu oro por esta igreja, para que esta igreja seja ainda mais relevante nesta geração. Senhor, que a mente, Senhor, de cada um de nós esteja aberta para aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor abençoe a nossa nação em meio a tudo isto, Senhor, que nós estamos vivendo, e nós percebemos, Senhor, o quanto esta crise vai afetando, Senhor, e gerando tantos outros transtornos. Senhor, como igreja, nós nos voltamos a Ti e pedimos a Tua misericórdia. E pedimos, ó Deus, realize a obra que o Senhor disse que realizaria nos dias de Joel, a promessa que o Senhor disse que realizaria através de Joel, realiza em nossos dias, realiza, Senhor, em nossa época, realiza nesta geração, ó Deus. É uma obra de restauração espiritual e, consequentemente, em todas as outras áreas de nossas vidas. Nós oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Medite, leia, releia o livro de Joel e permita que o Senhor fale bem profundo ao teu coração. Quero lembrá-los de que todas as tardes, às 15 horas, nós temos um encontro de oração pelo Instagram,
e queremos orar pelo seu pedido. Você pode compartilhar o seu pedido e nós estaremos juntos nesta luta. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada, sob os cuidados do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, desfrutando de uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e sempre. Amém.